Olá, eu sou a psicóloga Rose Guedes, aqui do Instituto Fluir, e estou aqui hoje para falar sobre relacionamento. A metade da laranja, será que ela existe mesmo? Confere o vídeo completo. Eu decidi fazer esse vídeo sobre relacionamento devido a vários casais que eu atendo e as demandas que vêm, né, até mesmo de perguntas, às vezes, no Instagram para mim, sobre esse assunto. Não é incomum as pessoas terem essa ideia de que vão encontrar a pessoa que vai dar certo, encaixar e combinar todos os fatores relevantes para uma vida duradoura no relacionamento. Isso é uma crença disfuncional, porque as pessoas são criadas às vezes em culturas diferentes, em famílias que têm uma estrutura diferente, então cada pessoa vai ter o seu jeito de ser. Eu sempre costumo trabalhar com os casais pensando em 5 pontos importantes quando a gente está no relacionamento, e até mesmo para a gente avaliar se o relacionamento realmente está num caminho legal. O primeiro deles é a gente entender quais são os esquemas dos nossos parceiros, qual é a forma do nosso parceiro ser, que tem a ver com também, sabe quando a gente pisa no calcanhar do parceiro? Quando eu sei que aquilo que eu falo magoa, eu preciso descobrir quais são as coisas que incomodam o outro. Quando eu descubro isso, e quando o outro descobre isso sobre mim, a gente precisa ver se esses fatores são suportáveis para a gente. Então, por exemplo, se a gente tem uma situação de alguém do relacionamento que, sei lá, gosta muito de jogar futebol todo final de semana, e para o outro parceiro é muito difícil lidar com isso, a pessoa já tem que pensar se realmente ela quer aquele relacionamento, porque esse modo de funcionar, talvez o outro não queira ceder, e se para você é muito difícil, vai ter que repensar essa relação, porque esperar a mudança do outro é muitas vezes fadado ao primeiro fracasso do relacionamento. Então, a gente descobrir esse esquema, essa forma do outro ser, e essas condições que cercam esse assunto, é importante. 2, se a gente sabe resolver problemas, né? A resolução de problemas, para a gente poder entrar num assunto ou numa discussão, a gente tem que conhecer quem a gente é, saber quais são os nossos limites. E para saber quais são os nossos limites, o autoconhecimento é o que vai fazer com que tu tome a decisão certa na resolução de problemas. Por exemplo, sempre que houver uma discussão, ela tem que ter uma finalidade e tem que ter uma finalização. Quando a gente pensa num assunto, por exemplo, voltando ao exemplo do futebol, se isso não é conversado até o ponto final, isso vai sempre voltar como uma ameaça para a relação. Então, resolver problemas é resolver problemas. E que, inclusive, pode estar ligado a não ter uma resolução. Então, a gente tem que ter claro que as discussões elas têm que ter um porquê e tem que ter uma finalização, mesmo que seja do tipo, amanhã a gente termina esse assunto. Então, é muito importante que os casais entendam que não dá para a gente colecionar discussões sem serem resolvidas. Esse é o ponto 2. No ponto 3, está ligada a questão da expectativa. A expectativa que o outro coloca na relação ou até mesmo no comportamento do outro, né? Duas pessoas adultas se relacionam olhando, né, objetivos comuns. Quando a gente pensa que algum dos parceiros coloca toda a expectativa financeira, emocional, dependente do outro, isso também é um fator de risco para o relacionamento fracassar, né? Porque não tem relacionamento que não dá certo, tem relacionamento que dura um mês, tem relacionamento que dura uma vida inteira. Então, o relacionamento, desde que ele existe, ele dá certo pelo tempo que tem que dar. Então, o autoconhecimento, ele faz com que as pessoas saibam qual é o caminho para o relacionamento funcionar. Então, esse seria o terceiro passo, tomar
cuidado para não colocar as nossas expectativas, os nossos anseios na relação com o outro. Um exemplo disso é, por exemplo, eu quero ter filho e meu parceiro não quer, e eu espero que ele mude de ideia. Então, isso é uma expectativa fadada ao fracasso, porque pode ser um sinal de que a relação não vai rolar. E é importante da gente entender esses sinais, porque às vezes um está mais motivado que o outro, e isso também é um sinal. Então, toda vez que o casal chega nesse ponto da expectativa, é importante sempre a gente estar atento a quais são as minhas expectativas e quais são as expectativas do outro. O quarto passo seria valores. Se os valores do casal são parecidos, os valores estão ligados à direção que eu quero seguir, né? A direção na vida. Aí os valores podem estar, os meus valores e o valor do parceiro pode ter âmbitos diferentes, mas a direção igual. Por exemplo, né, quando a gente pensa na questão religiosa, ou até mesmo no conceito de família, como o outro pensa e como eu penso. Se a gente tem valores e direções parecidas, isso é um fator que a literatura descreve que é importante para o relacionamento ser duradouro, porque eu vou valorizar a direção que a gente está seguindo juntos. E o último tópico, que seria o quinto, seria se todos esses não estão funcionando, procure terapia. A terapia de casal, ela funciona mesmo para aquelas pessoas que ainda não casaram. Eu já atendi pessoas que ainda não casaram. Tem os vídeos sobre terapia de casal aqui no canal. Dá uma olhada lá, acompanha para ver se os passos que estão descritos lá acontecem na sua relação. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui, eu vou responder com o maior prazer. Até mais!